Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Hoje, o nosso assunto estudado será neurociências e psicomotricidade. E afinal, existe alguma relação entre essas duas ciências? Vamos descobrir? Então, nós vamos começar a nossa aula com a definição do que é neurociências. Então, o que a literatura nos traz? Que a neurociência estuda o sistema nervoso e as suas funcionalidades, além de analisar o comportamento e as emoções humanas. A neurociência também vem explicar as reações do nosso corpo em relação com os fenômenos da mente. A neurociência é uma palavra jovem. Ela foi criada por neurocientistas no ano de 1970. Essa ciência veio facilitar a aprendizagem e a maneira de ensinar, fazendo com que o aluno, a criança, o jovem, o idoso, enfim, construa o seu conhecimento. É uma ciência nova que veio agregar à nossa prática e termos a clareza de que todos são capazes de aprender, independente de suas limitações. Então, a neurociências ela veio agregar muito à nossa prática, tanto no âmbito clínico quanto no âmbito educacional. E ela veio nos trazer justamente essa clareza que consta nessa última frase, que é uma ciência nova e ela veio então desmistificar de que alguns são capazes de aprender e outros não. Não. Ela veio afirmar através da ciência que todos são capazes de aprender, independentemente de suas limitações. E a psicomotricidade? O que a literatura nos traz sobre a definição? Bom, são várias as definições, porém eu retirei essa do site da psicomotricidade.com.br. Gosto muito desta definição. Vamos ver. Psicomotricidade, então, é a ciência que tem como objeto de estudo o homem, através do seu corpo em movimento e em relação ao seu mundo interno e externo. Relaciona-se ao processo de maturação, onde o corpo é a origem das aquisições cognitivas, afetivas, sociais e orgânicas. Ou seja, a psicomotricidade é aquela ciência que estuda o homem por completo, que vê o desenvolvimento do homem por completo. Inclusive preenchendo os critérios que a neurociências também estuda, que é o sistema nervoso, as emoções, o seu corpo em relação à mente. E a psicomotricidade é uma ciência completa. Ela vai estudar o cognitivo, ela vai estudar o afetivo, o movimento e esse desenvolvimento humano através, da nossa famosa ontogênese. E aqui eu trouxe só um esqueminha de uma forma didática para mostrar que nesse gráfico aqui, em forma de pizza, nós temos a psicomotricidade, nós temos o desenvolvimento humano. E a neurociências, então, veio agregar e virar essa tríade. Ou seja, tanto a neurociências como a psicomotricidade, elas vão focar onde? No desenvolvimento humano. Então, são duas ciências que se interligam de maneira completa. Elas são fundamentais. Uma complementa a outra. E por quê? Por que a psicomotricidade é tão importante? Vamos saber. Bom, a psicomotricidade, então, contribui para o desenvolvimento de habilidades, competências e atitudes corporais. Diminui a chance de baixa autoestima,
auxilia no avanço das questões motoras, cognitivas e afetivas, contribui para a formação da personalidade da criança, ajuda a criança a se situar no espaço e a interagir melhor com o mundo e com os outros, com mais autonomia, segurança e independência. Esses itens, eles vão fortalecer a importância da psicomotricidade. Precisamos desmistificar que a psicomotricidade só é a educação física, porque ainda existe muito esse pensamento, que a psicomotricidade só pode ser trabalhada nas aulas de educação física. Não, isso já não compete mais esse pensamento. Hoje nós sabemos que a psicomotricidade ela é de fundamental importância para o desenvolvimento humano. Ela vai muito mais além da aula de educação física. Nós utilizamos o nosso corpo diariamente. Ele é um instrumento para o nosso comportamento adaptativo. Ele processa todas essas informações captadas do ambiente. Capta, o cérebro processa e sai de maneira adaptativa, ou seja, através do movimento, de algum comportamento. Mas ele falou, a fala é motora. Ele só piscou. Piscar é motor, é músculo, é movimento. Ele só gestuou, é movimento, é corpo. Vocês percebem a grandiosidade que é o ato motor, a motricidade humana? E ela é de fundamental importância, além de complementar todas essas situações que eu trouxe. Ou seja, quanto mais movimento ter esse corpo, mais funcional ele vai ser. E isso a ciência nos mostra. Fora que a psicomotricidade, que nós vamos ver mais adiante, ela está muito interligada também com as funções executivas. Mas daqui a pouquinho. E aqui, psicomotricidade e neurociências. Inclusive, eu trouxe essa imagem deste livro, que é maravilhoso. Quem quiser se aprofundar em neurociências, em sistema nervoso, em neurônios, esse livro é fantástico. Fica a dica para vocês. Então, o que essa literatura nos traz, gente? Bom, a psicomotricidade e a neurociências conjuntamente conseguem identificar os fatores que interferem no processo do desenvolvimento humano. Ambas as ciências trabalham com repetição, atenção e interesse. Ressaltam a importância da afetividade estar ligada ao processo de aprendizagem humana. Ambas ciências, elas focam no sistema límbico. Por quê, gente? Porque o sistema límbico é onde é geradas as emoções. E quanto mais motivada que envolve a emoção de eu estar envolvida com aquele assunto, com aquela aprendizagem que estão me ofertando, mais fluida será o processo de aprendizagem. E em relação a essa parte aqui de cima, ambas as ciências trabalham com repetição. Ou seja, quando nós vamos fazer dentro da área motora uma atividade específica, como pular amarelinha, há uma repetição que vai envolver atenção e o interesse vai emergir. Então, a vantagem, gente, da psicomotricidade, ela é justamente esse cunho lúdico
é uma forma que nós aprendemos de uma maneira muito mais fácil, muito mais prazerosa. E o sistema límbico, se vocês forem pensar, ele é formado, deixa eu passar aqui para vocês, que eu trouxe uma imagem, e essa imagem foi retirada deste livro, certo? O sistema límbico, então, ele está localizado dentro do nosso cérebro. Então, essa imagem é como se o cérebro tivesse cortado ao meio. E dentro dele, nessa parte subcortical, que é a parte mais primitiva do nosso cérebro, por quê? Porque é a primeira a se formar. E ele vem carregado de partes extremamente importantes, que é a base. A informação, ela vai entrar pelos nossos sentidos e vai vir para cá primeiro, porque daqui ele vai ramificar as áreas necessárias para o processo de aprendizagem. Então, depois que o ambiente, me oferece estímulos, vai entrar pelas minhas vias sensoriais e vai vir para cá, para o sistema límbico. Por quê? Porque o sistema límbico, além de estar envolvido de afetividade, de emoção, de motivação, nós temos aqui o hipocampo, que não está descrito aqui, mas ele fica mais coberto aqui pelo nosso cérebro, tá? Mais ou menos aqui, ó. E o hipocampo, ele é assim como o bulbo olfatório, ele é dos únicos lugares que é capaz de produzir novas memórias. E essa memória, primeiramente, ela vai ser utilizada rápida, que é a memória de trabalho. Para aquele momento ali, aqueles 10 minutos, 5 minutos iniciais que eu preciso armazenar aquela informação. Porém, se houver um interesse, um envolvimento, uma motivação, essa memória, ela vai se transformar em memória permanente, transformando em aprendizagem. Mas para isso eu preciso estar motivado, para isso eu preciso estar interessado, para isso essa afetividade, elas têm que estar ativa. Eu tenho que estar também me sentindo segura nesse ambiente. Eu não posso me sentir melindrosa nesse ambiente. O medo retrai. Então, dentro do sistema límbico, assim como a neurociências e a psicomotricidade, eles focam muito nessa questão do sistema límbico. Óbvio, em outras áreas, em todas, na verdade, do nosso encéfalo, né? Porém, eles dão uma atenção particular para essa parte subcortical. Primeiro, porque ela é a primeira a se formar, por isso que o bebê não sente nada, sente porque é a primeira que está se formando. Então, eles estão sentindo já. Está se formando esse sistema límbico dentro de um processo, maturacional aí de desenvolvimento do nosso cérebro. Então, o sistema límbico, ele pertence a essa parte subcortical, que é a parte mais primitiva, que a gente chama, que a literatura nos traz, assim, se referindo à primeira parte desse cérebro a se formar. Depois, ele vai surgindo, então é de dentro para baixo e vai vindo para cima. Depois tem o cérebro, que está sendo envolvido pelo nosso córtex, que é essa parte mais superior do nosso cérebro. E vamos conversar um pouquinho mais sobre o sistema límbico. Então, gente, o sistema límbico, que é essa parte do nosso cérebro que eu mostrei essa imagem retirada deste livro, é um conjunto de estruturas cerebrais que desempenham um papel fundamental, olha só, na regulação das emoções, no comportamento, na motivação e na memória. E não esqueçam que, assim como o ambiente pode me trazer memórias motivadoras, interessantes, pode me trazer memórias negativas também. Localizado abaixo do nosso córtex cerebral, é essencial para a nossa interação com o mundo ao redor. A amígdala,
tá? Que é essa partezinha aqui do nosso cérebro, também localizada no sistema límbico, é relacionada com a memória, com a emoção, com o medo. E o hipocampo, que foi o que eu falei para vocês, é importante para o aprendizado e a memória. É ali que vai consolidar essa memória ou não. Para a conversão de memória de curto prazo para a memória de longo prazo. Então, foi como eu disse para vocês, quanto mais motivador tiver esse ambiente, mais interessada eu estiver em aprender, em observar os estímulos que esse ambiente está me oportunizando, essa memória de curto prazo vai se transformar em memória de longo prazo, ou seja, nossa memória permanente. A criação de uma nova memória começa com a percepção, ou seja, a percepção desse ambiente, através das nossas entradas sensoriais, que é por onde entra o nosso conhecimento, né? A nossa aprendizagem. Se vale a pena, se transforma em memória de longo prazo, como eu disse para vocês. Caso contrário, ela é descartada. A entrada dos estímulos começam nesse sistema límbico. Então, vocês percebem por que é muito importante o sistema límbico? A entrada dos estímulos que o ambiente está me ofertando vai entrar pelos meus sentidos, certo? Pela minha parte sensorial, visão, audição, olfato, paladar, vai entrar. Porém, ele vai chegar neste ponto aqui primeiro. Porque daqui vai surgir as ramificações para as áreas que são canalizadas para o processo daquela aprendizagem ser transformada em memória de longo prazo ou de curto prazo. Qual é como que se transforma? Qual é o parâmetro? Quando essa memória, né? Quando essa informação entra e eu estou motivada, estou interessada, estou assim, sentindo prazer, motivada com aquela informação, o cérebro vai entender que tá legal. Então, essa memória de curto prazo, ela vai se transformar em longo prazo. E não esqueçam que nós temos nesta parte aqui, entre amígdala e hipocampo, que são os responsáveis pela memória, mas quem produz a memória de longo prazo para curto prazo é o hipocampo. As memórias também podem ser negativas. Por quê? Porque ali junto no sistema límbico vem o medo. Então, se eu tiver um medo, também vou ficar com receio. Tá? Então, a gente tem que ver aí direitinho o que eu quero passar para o meu paciente, para o meu aluno, para os pais, certo? Então, neurociências e psicomotricidade focam muito no sistema límbico. Ambas também focam muito na repetição. Ambas focam muito na atenção. Ambas focam muito no processo da motivação na aprendizagem. E, geralmente, a terapia psicomotora ela é muito motivadora, ela gera um movimento, ela gera uma agradabilidade para quem está executando. E é muito importante o terapeuta, o professor, goste também do que está fazendo, porque aí o seu sistema límbico está sendo ativado também. Ele está sentindo prazer em passar aquela informação, está sentindo prazer em conduzir uma sessão terapêutica. Não desiste, porque não é fácil. Hoje a nossa demanda está muito grande, hoje a nossa demanda está exigindo um nível muito alto para o profissional através da sua expertise. O profissional tem que estar periodicamente se atualizando, estudando. Temos que abdicar muitas coisas, assim como a gente também tem que ter os nossos momentos de lazer, de viagem, de ócio criativo, mas no momento em que eu estiver trabalhando, para eu tentar ser pelo menos uma boa profissional, eu preciso estar me envolvendo emotivamente naquele processo ali. Eu estar gostando do que eu estou fazendo e não fazer só porque eu tenho que fazer. Isso faz toda a diferença. Então não adianta só para eu ativar o sistema límbico do outro,
O meu também tem que estar motivado, o meu tem que estar emotivo, tem que estar envolvido para eu poder motivar o outro. Se eu não estiver motivada, dificilmente eu vou motivar o outro, né? E voltando para o nosso cérebro, eu trouxe para vocês então uma outra imagem também retirada daquele livro, tá? Desvendando o sistema nervoso da neurociências, que fica a dica para vocês adquirir. Ele não é muito barato, porém, para quem quer estudar com mais profundidade, esse livro é fantástico e o principal qual é? A leitura deste livro, dessa literatura, não é difícil. Ela é muito didática, então não é um livro pesado, cansativo. Ela flui de uma maneira muito agradável. E então, a neurociências, assim como a psicomotricidade, que envolve todo esse processo de estudar o homem como um todo, e nessa função nós temos o nosso cérebro. E aqui eu trouxe para vocês, então, essa imagem do nosso cérebro, divididos, então, nos lobos, e eu coloquei aqui, ó, área 1, área 2 e área 3, para eu fazer referência ao Alexander Luria, que não poderia deixar de trazer para vocês também que ele foi um grande contribuinte para a nossa área da psicomotricidade. Porque, gente, ele pegou todo o nosso córtex e o nosso cérebro e ele trouxe funções para cada área, né? Então ele dividiu em 3 grandes áreas: a área 1, a área 2 e a área 3. Sempre que vocês forem estudar neurociências, vocês forem estudar psicomotricidade, vocês vão se deparar com Alexander Luria, que ele é o pai, na verdade, da neuropsicologia. Inclusive, foi ele que criou esse termo neuropsicologia e trouxe contribuições significativas para a ciência e para, principalmente, né, a parte psicomotora. Então, ele divide o nosso cérebro em 3 grandes áreas. A área 1, que no caso é a parte do nosso tronco encefálico, a parte do sistema límbico e o cerebelo. Essa seria a parte 1, a área 1. E dentro da área 1, os fatores motores que compreendem essa área 1 é o equilíbrio e o tônus, ou seja, eles estão na base, nessa base que é, porque é base, porque é a primeira a ser construída, como eu falei anteriormente. Então, aqui está situado, dentro dessa divisão que o Alexander Luria nos trouxe, o equilíbrio e o tônus. Ou seja, eles estão aqui na parte de baixo. Então, você pode pensar, mas a mais importante é o lobo frontal. Bom, realmente, ele é considerado a área nobre, onde também se localizam as funções executivas. Porém, é a última a se formar. E ela não se forma sozinha porque ela é dependente das outras formas, das outras formações, e inclusive de uma base. O que é a base? Bom, vocês podem perceber na imagem que essa área 1 é a menor, certo? Ó, ela é pequenininha. E olha tudo que ela carrega, ela suporta todo o nosso cérebro em cima. Então, ela é a base, ela é a sustentação. Todas as áreas são importantes, todas, cada uma tem a sua função e todas se complementam, embora tenha as suas especificidades. Então, Alexander Luria também trouxe essa contribuição de que o nosso cérebro realmente, né, é dividido em lobos. O nosso cérebro tem as suas especificidades, as áreas específicas, porém, elas não funcionam de maneira isolada. Elas funcionam de maneira interligada. Ele também trouxe essa grande contribuição, um pensamento que era ao contrário antes dele estudar as pesquisas dos colegas anteriores, certo? E aí a gente vai subindo. A área 1, então, é o tronco,
Deixa eu voltar aqui, ó. A área 1, então, é o sistema límbico, mais o nosso tronco, o bulbo, né? Da parte daqui é a medula e o cerebelo. Esta é a área 1. O que está situado aqui? O equilíbrio e o tônus. Vou voltar para outra imagem. Já na área 2, nós temos o lobo parietal, o occipital e o temporal, que é esse da lateral que fica acima aqui do nosso ouvido, né? Das nossas têmporas. E dentro de cada lobo, nós temos também algumas áreas motoras. Vamos ver então. No lobo parietal, nós temos o esquema corporal. No lobo temporal, nós temos a orientação espaço-temporal. E nos hemisférios, nós temos 2 hemisférios, né? O direito e o esquerdo estão localizados, então, a parte da lateralidade. E essa questão aqui do occipital vem da visão. Depois, na nossa terceira e última área, a última a concluir o amadurecimento, nós temos a área 3 no lobo frontal. Quais são os fatores motores que estão compreendidos aqui? A praxia global e a praxia fina. Então, olha, prestem atenção, né? Olhem para vocês verem que todo esse sistema nervoso central, todo o corpo, todo o cérebro envolve motor. Por isso que a neurociências e a psicomotricidade são 2 ciências casadas. Aqui também eu trouxe essa imagem retirada desse mesmo livro que eu mostrei para vocês, apenas para consolidar aqui algumas informações importantes sobre a subdivisão anatômica básica do nosso sistema nervoso. Então aqui o livro trouxe essa imagem muito bacana, ó, bem didática, que nós temos então a divisão do nosso sistema nervoso. Ó, nós temos o cérebro, o cerebelo, o tronco encefálico. Depois, gente, ó, começa a nossa medula espinhal, que é a coluna. Isso aqui, ó, cérebro, cerebelo e tronco encefálico, eles fazem parte do sistema nervoso central. Depois, a partir daqui de baixo, nós temos ó, o nosso sistema nervoso periférico. Então, percebam aqui o corpo, né? A beleza do corpo, essa grandiosidade dessa máquina perfeita, né? A musculatura, as inervações, todos com as suas funções. Então, eu achei muito bacana essa imagem aqui. E nesse retângulo aqui, eu trouxe também algumas informações bacanas, tá? Para a gente relembrar. A principal função, então, do nosso sistema nervoso periférico, que é essa parte do corpo, ó, é conectar o sistema nervoso central, que é a parte de cima, cérebro, cerebelo e o tronco encefálico. Então, essa parte de baixo, o SNP, Sistema Nervoso Periférico, ele se conecta com o SNC, que é o Sistema Nervoso Central. Olha a conexão entre eles, embora ambos tenham as suas especificidades. Ao resto do corpo, transmitindo informações sensoriais do ambiente, ou seja, por que informações sensoriais? Porque as informações entram através dos nossos sentidos, dos meios sensoriais, como estímulos da pele, órgãos de sentido e etc. E as ordens motoras do sistema nervoso central para os músculos e glândulas. Então, vocês percebem essa harmonia perfeita entre o sistema nervoso central, que é aqui em cima, cabeça, né? No caso, cérebro, cerebelo e o tronco encefálico, com o restante do nosso corpo. E estas ordens motoras também fazem essa interligação do sistema nervoso central para o sistema nervoso periférico e vice-versa.
O sistema nervoso periférico permite que o corpo se mova através da transmissão de sinais motores do sistema nervoso central. Olha então da onde sai o movimento que eu falei para vocês, do sistema nervoso central, que é o nosso cérebro. Então, entra a informação do ambiente, o cérebro processa e sai a informação através de um comportamento adaptativo, através da ação motora, que é o sistema nervoso periférico que vai fazer esse comportamento adaptativo sair, ou seja, input entra e sai de uma maneira output, que é a planificação daquele ato motor, tanto verbal, gestual ou num movimento mais amplo, fino também, enfim. O sistema nervoso periférico permite que o corpo responda a estímulos do ambiente ou do interior do corpo, através de reflexos e ações voluntárias. Essas informações aqui também foram retiradas do livro, certo? Vamos continuar. Bom, e a motivação? Aqui também eu trouxe para vocês apenas uma referência não é sobre a parte motora especificamente, e sim sobre a dopamina, que é um neurotransmissor responsável para produzir o prazer, a sensação de que eu estou motivada, então vou produzir mais dopamina. Esse neurotransmissor está entendendo que eu estou muito interessada naquele assunto e vai produzir muito mais. Então, tem um livro específico, um dos, né? Sobre dopamina, a molécula do desejo, né? E é muito bacana, uma leitura bem leve também, que às vezes é importante nós termos uma leitura paralela, que não seja somente técnica, mas fica como uma sugestão, tá? Para quem tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre a dopamina, tá? Deixei aqui apenas como uma sugestão. Então, gente, a motivação vem gerar a dopamina. E a motivação ela é gerada no sistema límbico. Então, gente, a dopamina é um neurotransmissor associado à sensação de recompensa, desafios e motivação. Elas desempenham um papel significativo no processo de aprendizagem, pois ajudam a manter as pessoas engajadas. A psicomotricidade e a motivação estão intimamente ligadas, pois a psicomotricidade, que envolve a interação entre o corpo, a mente e as emoções, pode ser um poderoso catalisador para aumentar a motivação em diversos contextos. A psicomotricidade utiliza atividades lúdicas e de movimento para estimular a atenção, a concentração e o engajamento, o que, por sua vez, pode despertar a motivação para aprender e a se desenvolver. Então, a psicomotricidade ela é um catalisador, por quê? Porque geralmente as crianças se envolvem muito nas atividades de movimento, elas se sentem desafiadas, elas se sentem motivadas para realizar aquele desafio. E nisso a dopamina, então, que é esse neurotransmissor, é extremamente importante para me ajudar na minha motivação, né? No meu processo de aprendizagem, na verdade. Então, se eu estou motivada, eu quero repetir, eu quero aprender mais, eu quero ler mais, eu quero saber mais, quero conhecer mais. Então, para vocês verem que como a psicomotricidade, como essas ciências, a neurociência, na verdade, nova para nós, que vem desvendando toda essa questão do sistema nervoso central, de cérebro, suas funções, todas essas minúcias, e a gente consegue associar de uma maneira muito concreta em relação à área motora. Por isso que essas duas ciências são extremamente importantes. Vamos dar continuidade aqui. E os neurônios? Bom, você sabe, né, que o processo de aprendizagem precisa dessa motivação que nós vimos anteriormente. A motivação gera dopamina, esse neurotransmissor responsável, então, pelo desejo de repetir aquele processo do que eu estou aprendendo. Estou interessada, focada, gostei.
Bom, e é um ingrediente básico para aprendermos. E os neurônios, então, são células que captam as informações desse ambiente de uma maneira sensorial, através dos sentidos e levam essas informações para o nosso cérebro. Então, quando eu falo para vocês que a informação é captada do ambiente, os neurônios, os dendritos desse neurônio é que estão fazendo esse processo, que eles vão caminhar para o sistema límbico, e do sistema límbico ele vai proliferar para as áreas específicas ali da qual ele está aprendendo. Quanto mais dopamina, esse neurotransmissor de prazer, maior o processo de aprendizagem, porque o processo de aprendizagem ele tem que estar embasado neste prazer em aprender, em prazer em pegar um livro, estudar. Quem motiva muito somos nós. É como eu disse para vocês, eu preciso estar motivada para motivar o outro. Aí eu chego cansada, batida, não tô afim. Como é que eu vou motivar alguém se eu não tô motivada? Então, primeiro a gente tem que se motivar, estar motivada, gostar do que está fazendo. Isso é muito importante. E aqui eu trouxe para vocês apenas uma imagem também retirada desse livro, tá? Que eu mostrei anteriormente. Eu achei bem legal, ó. Tem a estrutura aqui do neurônio. Aqui nós temos, ó, o processo dos dendritos pré-sinápticos que vão se conectar com dendritos de outro neurônio pós-sináptico e vai acontecer a famosa sinapse, que é justamente nesse processo em que a dopamina percorre de um neurônio para o outro e fica caindo a dopamina. E aqui, ó, gente, tem as mitocôndrias, tem a questão das vesículas sinápticas, que aqui é que estão localizados, né, os neurotransmissores, para cair no outro, no outro neurônio que esses receptores estão esperando. Aqui também é só uma maneira didática para vocês. Vamos ver o que diz escrito aqui, o que o livro trouxe para nós. Ó. A terminação axonal e a sinapse. Ó. As terminações axonais formam sinapses com dendritos ou com a soma. O soma, gente, é essa parte azulzinha aqui, tá? O núcleo aqui. Ou núcleo, né? Que tem literatura que traz como soma ou como núcleo. De outros neurônios. Quando o impulso nervoso chega à terminação axonal pré-sináptica, ou seja, tem que ter um neurônio antes e o depois. O antes é pré-sináptico e o outro, né, o que vem depois, é o pós-sináptico. São liberadas essas moléculas de neurotransmissores, que de preferência a gente quer liberar a dopamina, e dessas vesículas sinápticas. Então, estão aqui, ó, os neurotransmissores esperando para essa conexão acontecer, e quando caem esses neurotransmissores, é a famosa sinapse. É ali a mágica do processo de aprendizagem. Os neurotransmissores ligam-se então às proteínas receptoras específicas, desencadeando a geração da sinalização elétrica ou química nas células pós-sinápticas. Então, a ciência é linda, né? Estudar sobre neurônios, cérebro, é fascinante. Importante o terapeuta ter essas informações, no mínimo, básicas. Por que eu tenho que saber de cérebro? Porque é ele que vai me dar a resposta. Então, quando chega a crianças para nós com alguma síndrome específica, com algum transtorno do neurodesenvolvimento, eu preciso saber como é o funcionamento do cérebro daquela criança que está chegando. Eu preciso conhecer, eu preciso estudar. E aqui também, só de uma maneira didática para vocês, eu trouxe essa imagem, tá, ó, do neurônio, onde ele vai se conectar com outro e assim sucessivamente. E aqui nesta bolinha amarela seria a famosa sinapse, tá? Então, nós temos, ó, o nosso neurônio, os dendritos, todo esse percurso aqui, esse alongamento é o famoso axônio. Essas circunvoluçõezinhas amarela seria a bainha de mielina, que é uma fita isolante que protege o neurônio, então ela é muito gordurosa,
e ela protege, isola o neurônio, né, de outros efeitos. E aqui, ó, esses botõezinhos, então, são esses botões terminais dos dendritos para se conectar com os dendritos do outro. Então, vocês viram que um é botão, também é dendrito, e o outro não tem, é só ramificação, porque um vai encaixar com o outro. E assim sucessivamente. E aqui, gente, como eu falei para vocês, a psicomotricidade é tão fantástica que, além da neurociência ser uma base muito sólida para o estudo da psicomotricidade e para toda essa relação da terapia motora em relação a neurociências, temos também um outro plus, que são as funções executivas. O que são funções executivas? Elas são muito faladas. Vamos saber, então, o que são funções executivas, gente? As funções executivas são um conjunto de habilidades cognitivas necessárias que permite planejar, organizar, focar, controlar os impulsos, resolver problemas, regular nossos pensamentos, emoções e ações. Uau, né? As funções executivas são essenciais para o comportamento adaptativo. O que é comportamento adaptativo? É esse que eu vou emitir no ambiente social. Então, meu comportamento adaptativo aqui é, bom, eu estou conversando com vocês, eu estou sentada de uma maneira adequada. Então, eu tenho que estar nessa postura. Isso é meu comportamento adaptativo porque o momento está solicitando isso. Esse comportamento, eu estou tendo essa lucidez. Eu não estou pulando na cadeira, não estou sentada de uma maneira inadequada. Não. Tá? Meu comportamento adaptativo está sinalizando de como que eu devo me comportar. Isso, então, é a saída, é a planificação desse meu ato motor. E aqui, gente, segundo o Diamond, nós temos 3 grandes funções executivas e com elas depois se subdivide em outras. Vamos ver aqui quais são as funções executivas nucleares que Diamond nos fala. Memória de trabalho, controle inibitório e flexibilidade cognitiva. Tá, e daí o que isso tem a ver com psicomotricidade? Tudo! Nossas atividades, quando envolvemos, por exemplo, tarefas em que a criança precisa memorizar o que eu estou pedindo para que ela faça, eu preciso que ela controle o corpo, a impulsividade para esperar que eu termine de explicar o que ela precisa fazer. E essa flexibilidade cognitiva do tipo, eu não queria fazer assim, eu queria fazer da minha maneira. Bom, agora no momento, então, a gente faz da minha maneira e depois, quem sabe, a gente faz da sua maneira. Então, vocês percebem a riqueza que é a psicomotricidade, a terapia psicomotora, a maravilha que é. Ela envolve habilidades essenciais para o nosso desenvolvimento. Essenciais. Quando nós vamos preparar numa terapia motora, nós envolvemos todas as funções executivas e às vezes nem percebemos. E aqui, ó, tem esta subdivisão, tá? Dentro da memória de trabalho, temos um cálculo mental, a reordenamento de itens em relação de ideia ou fato com o outro. Depois, temos o controle inibitório. Memória de trabalho é aquela memória que eu quero memorizar algo para um curto prazo, certo? Então, por exemplo, decorar esse circuito motor que eu estou preparando para aquela criança. Eu vou ativar essa memória de trabalho. E com isso eu vou ativar o quê? A atenção. Olha que bacana. De uma maneira lúdica, ou seja, prazerosa. Depois aqui nós temos o controle inibitório que vão se dividir em controle de interferência, que é a inibição cognitiva, pensamentos e memórias, a atenção seletiva ou focalizada, que é a inibição em nível de atenção, sinônimo de atenção executiva. Ou seja, eu preciso me controlar para eu ficar atento, mas a minha memória de trabalho, para ser ativada, eu preciso também estar atento. Depois, a inibição de respostas, que é o output, a planificação do ato motor, que, como eu disse para vocês, pode ser verbal, gestual ou motor, no sentido de movimento.
que é a inibição de comportamento, um autocontrole. Temos também a autorregulação, que é a inibição de resposta, a inibição atencional, manutenção de níveis ótimos de alerta cognitivo, emocional e motivacional. Imagina, a psicomotricidade atinge todas essas habilidades cognitivas das funções executivas, gente. A flexibilidade cognitiva, que é a mudança do modo de pensar, ou seja, deixa eu aceitar também a tua ideia, não só a minha. Eu tenho que ter essa flexibilidade que não é só eu, não são só as minhas ideias, né? E depois, essas funções executivas são complexas, tá? Que é um raciocínio, sinônimo de inteligência fluida, resoluções de problema, planejamento. Ou seja, parar e pensar como é que eu vou resolver aquela estratégia. Como é que a gente trabalha essa habilidade aí cognitiva das funções executivas dentro da área motora, né? Bom, eu vou dar uma sistemática para a criança e vou pedir para ela, ó, como é que a gente pode terminar esse circuito aqui? Pensa, resolve esse problema de uma maneira lúdica. Vocês percebem como nós trabalhamos essas habilidades extremamente importantes para o comportamento adaptativo na nossa terapia de uma maneira prazerosa, colocando muita dopamina nesse cérebro. Isso é o mais bacana, gente. É o máximo, assim, é muito legal de ver. E com os estudos das neurociências, então, constatou-se a relação entre psicomotricidade e funções executivas, como eu falei para vocês anteriormente. E as funções executivas e a psicomotricidade estão interligadas com a psicomotricidade, proporcionando um meio lúdico, como eu falei para vocês, e dinâmico, um ambiente agradável para desenvolver e estimular as funções executivas, que são as habilidades cognitivas, que nos permite controlar pensamentos e emoções e ações. A psicomotricidade, ao trabalhar essa integração dos aspectos motores, perceptivos, cognitivos e afetivos, controlar a sua emoção também, promove o desenvolvimento integral. Olha só, gente, que amplitude. Incluindo as funções executivas como a atenção, memória, planejamento e raciocínio. A psicomotricidade oferece um espaço seguro para as crianças expressarem suas emoções e sensações por meio do movimento, contribuindo para o desenvolvimento das funções executivas como a atenção, a memória e o raciocínio. Completa, né? A psicomotricidade ela é fascinante, ela é apaixonante, porque ela é completa, completíssima. Atividades psicomotoras podem envolver os jogos, desafios que exijam essa concentração, planejamento. Também a gente incentivar aquela criança, ó, você é capaz, eu estou aqui, vamos tentar. Isso aí, gente, isso é motivar, incentivar, dar aquela carta branca de que eu sei que tu é capaz. Isso é tão bacana, né? Uma pessoa apostar em ti, a pessoa saber que tu tem as suas capacidades e que, embora eu perceba que pode ser difícil, mas tenta, tenho certeza que tu vai conseguir. E se você não conseguir, eu vou estar aqui. Por isso que esse espaço é seguro, porque eu vou dar o suporte se necessário ou quando necessário. Que mais, né? Planejamento, resolução de problemas, estimulando as funções executivas de uma maneira dinâmica, prazerosa, dopamina nesse cérebro a mil. A psicomotricidade, então, é um recurso valioso para estimular o desenvolvimento das funções executivas em crianças, proporcionando um ambiente lúdico e estimulante, onde as habilidades cognitivas são trabalhadas de forma integrada com o movimento. As funções executivas e o desenvolvimento motor são intrinsecamente interligados, sendo o desenvolvimento motor pode ser considerado então esse berço, esse suporte, essa base para o desenvolvimento das funções executivas. Aprimorar as habilidades motoras impactam positivamente no desenvolvimento das funções
executivas, como controle inibitório e memória de trabalho. Então, por isso que a terapia motora, a educação psicomotora, ela é fundamental para o desenvolvimento humano. E para finalizar, temos mais esse trecho aqui de Galliardini e Diamond. Toda atividade que existe um gasto energético pode ser compreendida como uma atividade física. Atividades em ambientes fechados, abertos, como academias, clubes, parques, praças, quadras, e atividades propostas nos ambientes escolares, onde o movimento, a brincadeira, o jogo, a recreação dirigida e a dança se caracterizam como práticas que colaboram para o desenvolvimento das dimensões humanas. Que lindeza esse parágrafo, né? Galliardini e Diamond. Crianças fisicamente ativas, por isso que nós temos que incentivar esporte, incentivar a terapia motora, fazer essa criança se movimentar, também são mais propensas a serem motivadas, focadas e bem-sucedidas na escola. E o domínio das habilidades físicas aumentam a confiança em todas as idades. Então, aqui nesse último eu trouxe as referências bibliográficas da qual eu me baseei toda a nossa aula de hoje sobre neurociências e psicomotricidade. Então fica aqui esse convite também para a gente ir além do que eu trouxe, para informações, requintar o nosso conhecimento, se apaixonar cada vez mais sobre a psicomotricidade. Espero então que vocês tenham gostado e até o próximo.